Goste ou não, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O senador Randolfo Rodrigues lembra, quem participou da CPI dos crimes cibernéticos nos anos 2016 e 2017 na Câmara dos Deputados, viu como eram incandescentes e candentes os comentários na defesa ou na restrição ao artigo. Passaram-se 11 anos da promulgação da lei pela presidente Dilma. O Supremo encontrou inconstitucionalidade, vestígios de inconstitucionalidade, e suspendeu em parte o decreto, o artigo. O que diz esse artigo? Esse artigo é uma das mais bem elaboradas fórmulas democráticas e do Estado democrático de direito para que a gente se acerte com as plataformas. Ele diz o seguinte, eu peço a sua atenção, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, está no artigo. O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não precisa ser repetitiva, mas tem que ser específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado pela decisão, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrato. Em contrário, eu tinha chegado à conclusão, senador Eduardo Braga, de que esse texto era perfeito, porque prestigiava quem? O judiciário, e impedia a censura. Bom, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, sendo que os 8 votos não são iguais. Senador Marcelo Castro, não são 8 votos iguais. São 8 votos que reconhecem que havia, ou que há ali, senador Marcos Rogério, uma discrepância constitucional. E a partir daí o Supremo está estabelecendo uma regra, não chama de lei, mas já entrou em vigor uma regra porque é inconstitucional. O artigo 52, inciso 10, não existe, por causa da tal repercussão geral, que não é regulada pela Constituição. Então só falta escrever a justificativa. Mas eu quero oferecer a todos os que temos compromisso com a democracia um texto muito enxuto para aprimorar o artigo 19, respeitando a decisão do Supremo. Respeitando. Tem 4 linhas, só 4 linhas. Renumerem-se os 4 parágrafos que já existem, e o parágrafo 1º do artigo 19 passará a dizer o seguinte: quando, vírgula, excepcionalmente, porque nós estamos vivendo agora uma lei excepcional, uma regra ditada pelo Supremo, criada pelo Supremo depois de 11 anos da vigência dessa lei. Declarou inconstitucional e criou uma regra. Isso é excepcional, né? Isso não é ordinário nem normal. Quando, excepcionalmente, o provedor tornar indisponível conteúdo publicado na internet sem ordem judicial, que agora nós temos, a Big Tech vai poder retirar o senhor da plataforma. Ou seja, ela vai fazer o trabalho sujo da censura. Pensem bem nisso. A Big Tech agora pode fazer. E cá para nós, a Big Tech sabe que um ministro do Supremo pode incomodá-la. Muito. Inclusive multá-la. Não será a primeira vez. Prossigo. Se acontecer da remoção de um conteúdo por uma plataforma sem autorização judicial, que agora é permitido, ela deverá reportar o fato, preste bem atenção, isso é uma ocorrência excepcional. Ela é obrigada a reportar este fato em menos de 24 horas ao órgão de controle externo de atividade de inteligência do Congresso Nacional, a SECAI. Nós não vamos impedir que a decisão do Supremo exista,
Mas alguém tem que ficar sabendo que houve uma remoção sem autorização judicial. Ou melhor, sem determinação judicial. Que era a neutralidade do artigo 16, tão sonhada por todos nós. Vossa Excelência permite uma Então, parte? eu só quero dizer isso. Esse é o texto. Eu vou apresentar esse projeto de lei na semana que vem. Vai amadurecer, vou escrever uma justificativa, mas não gostaria que fosse meu. Discutam. Vejam se ele é equilibrado ou desequilibrado. Se ele molesta a decisão do Supremo. Não. É uma decisão excepcional. E a regra que está sendo criada não é legislativa. É uma regra criada pelo Supremo. Aliás, dito de maneira muito suave, até que o Congresso decida. Numa forma sutil, eufemística, de dizer que nós somos omissos. Soraya, eu acho que esse é um debate que interessa a toda a sociedade brasileira. Eu diria, senador Pedro, parabenizando pela iniciativa de começarmos a tratar aqui do que é o nosso papel, né, diante de um fato consumado, porque na hora em que o Congresso não toma uma decisão, ao contrário do que os doutos ministros do Supremo Tribunal Federal entendem, na verdade a decisão está tomada, porque a maioria do Congresso entendeu que a legislação ela é salutar, que ela atende à necessidade da maioria daqueles que representam a população e foram eleitos pela população para representá-la nas casas legislativas. Eu quero lembrar que, por ocasião das mudanças feitas por esse mesmo colegiado no marco do marco da agricultura, como era o marco? Código Florestal? O Código Florestal, né, que declarou inconstitucionalidade em alguns aspectos, este parlamento, inclusive da ato Serra, contínuo, legislou a respeito do assunto e gerou, por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, a necessidade de uma reflexão. Então, está vigindo, por exemplo, a legislação feita pelo parlamento que reitera princípios fundamentais, né, que representam a maioria da população brasileira, pelo menos aquela que aqui está representada no Congresso Nacional, que entendia que o marco da maneira como ele se encontrava era suficiente, era necessário para garantir o direito da propriedade, para garantir a segurança jurídica, a previsibilidade, né, das propriedades rurais para o Brasil. Eu acredito, senador, que é importante que nós nos debrucemos sobre o tema com o mesmo cuidado. Porque o que está em risco, apesar de não ser a propriedade, é a liberdade. É a liberdade. A liberdade, apesar de não ser um bem tangível, eu diria que é um bem talvez mais importante até do que a propriedade. Sem liberdade, o homem ele perde, eu diria, densidade, ele perde a capacidade de dissentir, né, de divergir, né, de criticar, de ter as suas opiniões. E note que houve uma espécie de, não sei se convergir os interesses, ou houve uma premeditação, mas o que o Supremo Tribunal fez foi o resultado, ainda estamos aguardando um acórdão, né, onde vai haver, me parece, a média dos votos, vamos aguardar um pouco para o que é que ocorrerá, mas ele terceirizou, de fato, a censura. Exatamente. Isso eu diria, isso é tão engenhoso do ponto de vista dessa arquitetura do mal. É o trabalho sujo, é a terceirização do trabalho sujo. Me permita, é uma arquitetura do mal. Porque você, através de uma pressão do ponto de vista econômico e de uma sanção, você está dizendo àqueles que são detentores das informações, aliás, repositários das informações que são emanadas do conjunto da sociedade, serão penalizados pelo fato de, eventualmente, publicizarem. Você imagine se eu vou a um programa de televisão, eminente senador, a mim e demais senadores que nos ouvem, e faço declarações, eu faço as declarações naquele programa de TV, e a emissora é responsabilizada pelo que eu disse. O que é que eles estão dizendo? O que é que está sendo feito pelo STF? Você previamente terá que fazer um trabalho em que se evite, por exemplo, o que eles chamam de atentado ao Estado Democrático de Direito. Que cactus é isso? O que significa isso? Sobre que escrutínio? Quem vai definir o que é atentado contra o Estado Democrático de Direito? A cabeça de algum juiz, de algum julgador? Se criou um faroeste, né? Se criou uma terra de ninguém, se criou, eu diria, uma situação tão ruim para o Brasil que o parlamento precisa se posicionar. E eu diria, senador, que talvez fosse mais adequado propormos o restabelecimento da integralidade do artigo 19, sem demérito à posição que Vossa Excelência apresenta, porque não há nada mais, eu diria, adequado e jurisprudências firmadas historicamente de que não existe censura prévia e que qualquer conteúdo que porventura possa ser determinado ou definido como crime de ódio ou coisa parecida, deveria ser objeto de uma ação judicial, de provocação, desculpe, ao judiciário e da manifestação do judiciário, como sempre foi, em qualquer democracia. A China comunista
e outros países fundamentalistas ou que têm o controle das suas respectivas redes, eles pelo menos não sujam eles sujam as mãos, desculpa. Eles têm a coragem de dizer: eu estou fazendo a censura, eu estou impedindo que você se manifeste, eu não quero que você critique o governo, eu não quero que você nos fiscalize ou nos acompanhe. Agora não, o STF está dizendo: o trabalho sujo não vai ser feito pelo governo ou pelo censor de ocasião. Quem vai fazer esse trabalho, quem vai sujar as mãos, vão ser justamente as plataformas detentoras, né, dessas publicizações feitas pela sociedade. Então, eu acho que essa discussão, senador, e Vossa Excelência provoca, então, boa hora. Ela é urgente e necessária. Espero que o Parlamento dê a resposta como deu na questão do Código Florestal. Tá? Porque quem deve legislar no Brasil, e está na nossa Constituição, é o Parlamento brasileiro. Cabe ao Judiciário definir se é ou não inconstitucional alguma lei. Definida a inconstitucionalidade desse dispositivo, quem deve normatizar, regulamentar, enfim, fazer as ações subsequentes é o Parlamento. E nós estamos vendo a invasão de prerrogativas de forma constante. Isso virou, me desculpe, uma questão tão banal que as pessoas não estão mais nem se indignando com isso. E isso está fazendo muito mal à democracia. Então, senador, eu quero parabenizar o fato da provocação que Vossa Excelência faz, agradecer à senadora Soraya Tronico por ter nos proporcionado esse tempo, né, para que pudéssemos refletir um pouco a respeito dessa importante ação e dizer que a provocação que Vossa Excelência faz é importante, pertinente e necessária. E eu espero que o presidente Davi Alcolumbre paute urgentemente essa matéria, né, e que possamos urgentemente nos debruçarmos sobre ela. O Brasil estava esperando algum tipo de medida legislativa nesse sentido, que restabeleça um mínimo de liberdade de expressão a partir dessa decisão. O que o Supremo fez, ele apenas institucionalizou a censura que já vinha fazendo. O senhor lembra do arquivo do Twitter Files que gerou... O senhor conhece o senador Marcos Duval? Ele continua sem plataforma. Exatamente. E aí, já vinha sendo determinado nos tribunais secretos a censura, já estava sendo determinada. Agora eles colocaram a definição, e vamos ver o que é que vai sair desse acórdão, mas o fato é que o senhor dá uma alternativa. Acredito que nós tenhamos que fazer, talvez... Respeitando a decisão. Respeitando a decisão. Acredito que nós vamos ter que ir por um caminho, senador Espírito Amin, também, como a gente fez com as drogas, lembra? Quando o Supremo também invadiu a competência do Legislativo e nós fizemos uma PEC pela terceira vez para definir a tolerância zero ao pó de drogas? Eu pedi a atenção do senador Davi, porque aquela resposta ao Supremo sobre as drogas foi liderada pelo presidente do Senado. Pelo presidente Rodrigo Pacheco. Pelo presidente Rodrigo Pacheco. Verdade. Então eu também espero que o senador Davi Alcolumbre faça algo, no mínimo, parecido. Mas como ele é um homem inteligente, fará certamente, superando até o senador Rodrigo Pacheco. Até, presidente Davi Alcolumbre, pelo seu discurso aqui, muito elogiado na semana passada, dizendo que não aceitaria, né, desrespeito, invasão de poder sobre o outro. E aconteceu um caso clássico, logo após o seu discurso, no dia seguinte do seu discurso, que não foi o IOF, foi a questão dessa decisão pró-censura, né, do artigo 19, 10 anos depois. Ou seja, um casuísmo, depois que nós votamos. Eu não estava aqui, mas o senador Espiridião Amin, não sei se chegou a votar, mas 10 anos depois, o Marco Civil da Internet foi reavaliado a constitucionalidade. Então, que o senhor possa tomar, presidente Davi Alcolumbre, o Brasil espera que o senhor faça, como lembrou o senador Espiridião Amin, algo parecido com o senador Rodrigo Pacheco fez, com muita coragem, diga-se de passagem. Naquele momento, a PEC antidrogas assinada, ele foi o primeiro signatário, viu? Foi o primeiro signatário. A iniciativa foi dele? A iniciativa foi dele. Essa iniciativa, presidente Davi Alcolumbre, poderia ser sua. E nós apoiamos. Eu fui o segundo a assinar, depois do Rodrigo Pacheco, os colegas todos. Então, eu acredito que o senhor precisa tomar frente a isso, para que a gente possa restabelecer o direito à liberdade de expressão no Brasil. Eu acredito que isso aconteça. Nós estamos aqui, claro, todos têm o direito de fazer as manifestações que compreendem razoável, e para isso temos um mandato. Tem uma questão que nós temos que discutir com urgência no Congresso Brasileiro, em relação aos legitimados que podem acessar o Supremo Tribunal Federal para questionar qualquer lei votada no Congresso. Esse é um problema seríssimo que nós temos no Brasil. Todo mundo pode acessar o Supremo e depois fica as críticas aqui em relação às decisões do Poder Judiciário Brasileiro, da Suprema Corte. Hoje está muito aberto isso.
todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com o Madin em relação a uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro. Então, eu acho que Vossas Excelências estão fazendo ponderações adequadas. Acho que o que o senador Esperidião Amin fala tem razoabilidade em relação a enfrentarmos esse assunto e modernizarmos a legislação a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a capacidade jurídica e intelectual do presidente Rodrigo Pacheco, mas eu entendo que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. As críticas ao judiciário são fruto daqueles que vão e procuram no judiciário, como o caso do IOF, foi um partido político que entrou fazendo o primeiro questionamento, em seguida a AGU, com legitimidade, com prerrogativa, mas se todo o tempo nós levarmos todas as discussões do Congresso, com todos os legitimados para o Supremo Tribunal Federal, em todo instante alguém vai ficar satisfeito e alguém vai ficar insatisfeito com a decisão da Suprema Corte Brasileira. Acho que esse é um assunto muito relevante que temos que decidir no Parlamento, com legitimidade, sobre quais os aspectos dos legitimados que podem entrar para questionar a constitucionalidade de uma lei votada no Congresso Brasileiro. Isso será um bom debate. Como disse, pretendo apresentar o texto na semana que vem. Está longe de ser perfeito, até porque a regra do Supremo ainda não é totalmente conhecida. Então, certamente caberá vários aperfeiçoamentos. Mas é uma maneira de, sem desrespeitar a decisão do Supremo, eu não concordo com a decisão, mas tenho que respeitar, trabalharmos para que, se houver censura, e vai haver, o Congresso seja cientificado dela. Ou seja, cada fato concreto de censura, ou seja, remoção de conteúdo sem determinação judicial, isso é uma excepcionalidade provocada pela decisão do Supremo, vai ser notificado o Congresso Nacional, caso a caso, em menos de 24 horas, para que nós fiquemos sabendo qual é o volume da censura no Brasil. Quem é que está sendo censurado? Se são os mesmos, se é um lado ou se é o acaso. Muito obrigado.